Olá, terceiro, eu espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de biologia. Escolha um cantinho sossegado aí da casa de vocês e vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Então é capa 3, tá? A setor A, então aula 20, continuando falando sobre verminose. Na aula passada a gente falou sobre a esquistossomose. Nessa aula a gente fala sobre a teníase e cisticercose, certo? Primeiro de tudo a gente vai entender as duas doenças aí, ambas são causadas pela tênia, tanto a tênia saginata quanto a tênia solium, certo? A teníase, tá? Então vamos lá, primeiro assim, ela é uma doença causada pelo verme plateuminto aí, tênia saginato, tênia solium, tá? Que vai se abrigar lá, tá? No nosso sistema digestório, mais certinho lá no nosso intestino, certo? Então ela vai ficar lá no nosso intestino, competindo com outros hospedeiros lá e ingerindo nossos nutrientes. Então ela vai roubar, tá? Em outras palavras, os nossos nutrientes. A princípio ela é assintomática, então ela não apresenta sintomas, porém conforme vai aumentando a quantidade dela, aí começa a ter ali dores abdominais, tá? Diarreia, certo? E obstrução intestinal, certo? Então pode fazer com que a pessoa não consiga ir no banheiro ou vai fazer com que não segure nada, então causa diarreia. Em ambos os casos não é interessante. Essa é a teníase, para a gente já só ter um apanhado geral, tá? A cisticercose, ela é o seguinte, ela é o cisticerco. Enquanto a teníase é a fase adulta que está lá no nosso intestino, a cisticercose é a larva que entra no nosso corpo. Nesse caso não tem hospedeiro intermediário, então ela vai direto. Tá? Então a gente é ingerindo alimento contaminado, alimento que tem o cisticerco, que tem a larva, certo? Nesse caso aí, ela vai se alojar na nossa musculatura, tá? E nesse caso aí, ficando no tecido muscular, aí ela vai para o tecido nervoso. Devido a isso, ela é conhecida como solitária, certo? Então, nesse tipo de tênia aqui é complicado porque pode causar aí distúrbios neurológicos, certo? Então pode como convulsão, cegueira, tá? Então na cisticercose ocular, então ela é um pouco, tá, mais grave do que a teníase, tá? Convencional. Vamos ver aqui como que é agora a parte entendendo a cisticercose humana, tá? É uma infestação por cisticercos, tá? Da tênia, no caso a solium. O agente etiológico aí são as tênias, tá? Ou solitárias, como que é o nome dela aí, que são plateumintos, cujo o corpo aí é achatado e tem uma estrutura chamada de scolex, tá? Que fica no pescoço, e as plógotes, que é onde que prende, certo? São monóicos, certo? Então fazem autofecundação, tá? No intestino humano. Então o que quer dizer isso? Ela tem um monte de plógotes, tem um monte de pedacinhos. Ela, quando chega na fase reprodutiva dela, ela se autofecunda e vai soltando isso. E dessa forma vai gerando mais tênia, certo? O hospedeiro, existe o hospedeiro humano, que é o definitivo, e os intermediários, que é o porco e o boi, tá? Então tem da parte do porco, tá? E o bovino, aí o boi, certo? Como funciona o ciclo? Bom, o ciclo ele vai ser da seguinte forma. A pessoa que tem, então, o hospedeiro humano que tem a tênia adulta. A tênia adulta lá na luz intestinal vai liberando
as plógotas, que vai soltando aí milhares e milhares de ovos. A pessoa faz uso aí do sanitário, libera isso daí. Essa água que está infestada desses ovos aí, por algum motivo não é tratada e é levada até os animais aí, no caso esses animais de cultura aí, então animais que são utilizados, animais domésticos que são utilizados aí na parte da pecuária, então acaba levando até eles, então eles acabam ingerindo isso daí, tanto o porco quanto o boi. O cisticerco ele vai se alojar na musculatura, aí que vem a história. Esse animal é vendido, tá? Então o açougue faz o recorte, a pessoa compra, e na hora de cozinhar vão pensar, tem gente que gosta de comer carne mal passada, ou tanto a de porco quanto a de vaca, então mal passada, o cisticerco tá lá. Tá? Então os ovinhos ali estão todos ali, tá? O que vai acontecer é que a pessoa ingere, quando não cozinha direito isso daí, ele vai se abrir na luz aí, intestinal da pessoa, certo? E vai fazer o caminho dele aí até o intestino e vai ficar tirando os nossos nutrientes. Sobre as tênias, existe uma tênia que é para o porco, uma tênia que é para o boi, tá? A tênia saginata, ela fica no boi, tá? E a tênia solium aí é do porco, tá? Então, são respectivamente desse jeito aí, certo? Para a cisticercose que eu falo agora, seria a solium, os ovos dela. Nesse caso aí, é o seguinte, a pessoa que come, ingere alimento que tem o cisticerco. Então, nesse caso, não tem hospedeiro intermediário, não tem nem porco, não tem nem boi. Certo? Então, vai acabar que vai ingerir o cisticerco, ele vai passar para a nossa musculatura, ele vai para a nossa musculatura e depois chega até o sistema nervoso. Então, onde acarreta aquilo que eu já comentei no início da aula aí, tá? Então o ciclo de vida aí é fecal oral, certo? Sendo que a teníase é o adulto no humano, tá? E a cisticercose é a larva da tênia aí, tá? Do cisticerco, certo? Prevenção para essa doença, primeiro de tudo, no caso da teníase, é comprar carne de procedência, certo? Então comprar onde que é inspecionado, certo? Além disso, cozinhar muito bem, tá? Porque cozinhando muito bem a carne, vai acabar que a temperatura mata o cisticerco, então acaba com ele ali, certo? Se tiver. No caso da cisticercose, aí é medida de você lavar muito bem o alimento ou tomar água sempre tratada e filtrada, tá? Então fique em cima dessas medidas aí, tá? Então a gente finaliza essa parte de verminose em cima de plateuminto, tá? Façam as atividades aí que tem dessa aula e dá uma olhadinha lá no plural, lá nas atividades de lá, tá? Então, no mais, tenha um ótimo dia, tá? Qualquer dúvida me chama. Tchau, tchau.